Bom dia, me chamo Maria Alice, sou participante do programa de iniciação científica, sou orientada pela professora Mona Lisa Ponte Xavier. E a pesquisa de hoje vou falar sobre cartografia de transexistência nas redes sociais, influenciadores digitais, transativismo e processo de subjetivação. Então, a nossa pesquisa ela faz parte de um projeto maior que se chama Política de Subjetivação e Práticas Sociais no Contemporâneo. E diante da nossa leitura, né, a gente percebeu que o dispositivo de visibilidade e vigilância, né, eles são cenários nos quais práticas sociais, né, elas são agenciadas nesses dispositivos que são mediatizados. E essas práticas, né, elas se transformam. E um exemplo desses deslocamentos, né, é que a produção discursiva, né, de questões políticas, né, que em outros momentos elas não eram postas em evidência, como questões referentes a gênero e sexualidade, né, elas emergem, né, desse dispositivo funcionando como tecnologias do eu, né. E diante disso, né, como a dinâmica desse dispositivo, né, eles justificam o compartilhamento da vida das pessoas, né, na rede social, a gente viu que contribuiu, né, para o surgimento de figuras de referências, né, que são chamados influenciadores digitais. E disso, né, essas pessoas, né, que são trans ou são atravessadas pelas transgeneridades, elas começaram, né, a se deslocar de um lugar de receptores de conhecimentos que vinha de um outro lugar, né, outras pessoas que nem vivenciavam as transgeneridades, nem era atravessada por elas, para um lugar, né, de produtor e comunicador, né, das suas existências, né, dos seus saberes que são referenciados nas suas próprias vivências com as transgeneridades, né. E disso, né, o nosso problema, né, de pesquisa é saber, né, quais são as ressonâncias das práticas sociais contemporâneas nos modos de subjetivação daqueles que discutem nas redes sociais sobre gênero, sexualidade e vivência trans, né, de outras maneiras de perceber como que essas subjetividades, né, de pessoas trans ou por elas são atravessadas, que falam sobre transgeneridades, né, elas, elas sofrem, né, modificações, né, é, é, tanto vinda, né, do dispositivo, né, e como elas provocam transformações também nesses espaços. E nosso objetivo, né, é esse, né, compreender a ressonância das práticas sociais contemporâneas nos modos de subjetivação daqueles que discutem nas redes sociais sobre gênero, sexualidade e vivência trans. Nossos materiais e métodos, né, a pesquisa ela foi orientada pelo método cartográfico, né, que é um método Deleuze-Guattari, que ele veio, né, com o objetivo de romper, né, um método cartesiano que era muito presente ali na época, né, de uma verdade absoluta, né, um aprisionamento metodológico, né. Então, essa proposta, né, ela tem uma perspectiva, né, de fazer com que o cartógrafo, né, a pessoa, ela entre naquele território existencial daquilo que ela quer pesquisar, daquilo que ela quer observar, né, e seja, né, afetado por ele, e a partir dessas afetações, né, elas produzem, né, esses saberes. Então, a etapa dessa pesquisa, né, foram, né, desde a primeira até a última etapa, a gente cartografou diversos perfis, né, de pessoas que falavam sobre transgeneridades, né, ou que vivenciavam elas, né, e a gente tinha um critério de inclusão, né, considerar que esse perfil ele tem um número de seguidores a mais de 10 mil, né, para a gente poder saber o poder, né, de visibilidade, influência dessas pessoas, e postar na rede social, né, diariamente, me trazer, né, se propuser a falar sobre as suas vivências, né, trans ou de atravessamento, né. E ao longo dessa pesquisa, vários perfis eles foram observados, né. Uns eles foram abandonados justamente porque eles não atendiam mais esses critérios de inclusão.
E toda a nossa pesquisa, a gente observava essas afetações, a gente observava esses perfis, a gente via nossas afetações e a gente passava para um diário, né? Um diário cartográfico. E a partir dele, né, a gente discutia, né, à luz do nosso referencial teórico, que é Foucault, Preciado, Bento, né? E também da comunicação, né, que é a Fernanda Brunda e a INSAF. E os nossos resultados, né, a gente percebeu no primeiro momento, né, que as pessoas elas entraram, né, nesse dispositivo, né, com o intuito de fazer uma espécie de diário, né, de falar, né, registrar, né, seus momentos ali, né, de transição. Só que a partir desse momento em que elas foram, né, compartilhando, né, esses momentos, né, elas começaram meio que ser legitimadas, né, à medida que elas iam, né, tomando visibilidade, né, com figuras de referência sobre esses processos de transição, né? Então, elas começaram a produzir nesses conhecimentos referenciados nas suas próprias vivências, no que dava certo para elas, né? E, diante disso, né, elas foram, né, se tornando, né, autoridades nesses assuntos, à medida em que elas iam tomando visibilidade, à medida que as pessoas iam dando engajamento, porque nesses dispositivos a legitimidade para um saber não é o rigor científico, não é o método, e sim o engajamento quanto aquela pessoa, né, ela é conhecida, ou seja, não importa o conteúdo em que ela está transmitindo. Já a segunda, a gente percebeu que à medida que essas pessoas, né, a segunda etapa, né, à medida que elas iam tomando esse lugar de respaldo, tomando visibilidade nesses meios, elas iam sofrendo penalidades, né, e desafio em se expor na internet, né, desde de sofrer hates, né, de pessoas que iam nessas redes sociais delas para destilar transfobia, xingar, ameaçar de morte, até do próprio algoritmo, porque a gente percebeu ali que teve alguns influenciadores, né, que eles falaram ali que os seus conteúdos eles não estavam sendo entregue, né, aos seus internautas, né, e a gente percebeu essa transfobia, né, do próprio algoritmo, né. E na segunda etapa, né, a gente percebeu principalmente, né, questões relevantes ao agenciamento, né, porque a gente percebeu que as pessoas, né, à medida que elas estavam tomando essas visibilidades, elas foram capturadas por empresas, né, publicidade, então elas começaram a se adentrar nesse mundo de publicidade, fazer publicidade para pequenas e grandes marcas, e com isso, né, a sua forma de se portar, de falar certos assuntos, ela foram modificada. A gente percebia que no começo, lá atrás, né, no primeiro ano da pesquisa, elas falavam de uma maneira muito mais crítica, de uma maneira muito mais de atacar mesmo, e depois que elas foram, né, à medida que elas foram se transformando em influenciadores digitais e fazendo, né, publicidade para essas marcas, elas foram falando desse assunto com uma abordagem mais de eufemismo, às vezes não se posicionando em certas situações. E também a gente percebeu, né, questões biopolíticas, né, desses corpos, né, que são mostrados, né, nas redes sociais, né, por exemplo, é uma pessoa, né, transmasculina que estava fazendo transição, né, ela postava uma foto, né, sem camisa e aquele peitoral ele não tivesse é, é, mais próximo, parecido, né, com o peitoral do que é imaginado, né, do que é concebido na nossa sociedade, né, de que é um peitoral masculino, né, o Instagram, ele ia lá com sua própria política e ele, né, ele tirava esses conteúdos do ar, né, então a gente via muitas essas biopolíticas, né, tanto do dispositivo como das pessoas também que seguiam, porque vários dos influenciadores relatavam que recebeu constantemente era críticas, né, do seu público falando que ele não era uma pessoa trans, porque ele ainda não parecia, né, com aquele gênero que ele queria se transicionar, né, ou seja, não tinha essa concepção, né, de uma não binaridade, né, de uma pessoa que se propõe, né, uma pessoa que vai fazer, né, uma transição, ela precisa, né, estar o mais próximo possível, né, daquele gênero que ela quer transicionar, né, sempre essa visão binária e nunca uma visão de não binaridade, né. E uma outra, né, outra pesquisa, a gente percebeu, né,
que a influência digital, né, a gente percebeu que ela poderia também, né, ser um meio que essas pessoas tinham, né, de se inserir nas atividades econômicas, né, porque muitas dessas pessoas, elas estavam, né, tendo sua principal renda ali, né, fazendo suas publicidades, falando sobre isso, né, e sendo, né, um caminho, né, aí contra-hegemônico, né, do que, né, normalmente essas pessoas, né, são apresentadas na nossa sociedade, né. E disso, né, a gente conclui nossa pesquisa, né, que a gente fala que essas pessoas, né, elas sofreram, né, modificações, né, suas formas de se portar, suas formas de falar, né, de transmitir conteúdos nas redes sociais, né, justamente dessa demanda que os dispositivos tinham delas, né, e das marcas de publicidade, mas também elas tornaram, né, elas também, né, fizeram mudanças nesses dispositivos no sentido de colocar em evidências seus conhecimentos, produzir saberes na sua própria perspectiva, dentro das suas próprias vivências, e não só mais receptores de um conhecimento de um outro, né, de uma outra pessoa que não vivencia, que não fala, né, e colocar sempre em evidências, né, os assuntos, né, que atravessam a estrangeneidade, rebater os discursos de ódios também, e mais ou menos isso, e obrigado pela atenção, e até mais.